geral do que é brochamento. Vai conhecer as máquinas e as ferramentas usadas no brochamento. O brochamento é uma das operações mais utilizadas em usinagem. Você sabe por quê? Porque o brochamento é ideal para produções em série. A operação consiste em remover material da superfície de uma peça. Isso é feito de forma progressiva. A ferramenta que se usa nessa operação tem vários fios de corte, dispostos em série. Eles agem de forma ordenada sobre a peça, removendo o material e deixando a peça no formato especificado no desenho. A ferramenta é chamada de brocha e a máquina de brochadeira ou brochadora. O nome brocha origina-se do inglês, da palavra broach, que quer dizer agulha, espeto. Broach acabou virando brocha. O que me impressiona nas brochadeiras, Caio, é a resistência da ferramenta. As brochas são feitas de aço, e aço temperado. Exato, também para resistir a tanto esforço e tanto atrito assim, só sendo muito resistente. Os dentes de corte formam uma série de elementos cortantes com tamanhos diferentes ao longo do comprimento da ferramenta. Dá para cortar diversos tipos de materiais. O que eu acho legal nessas ferramentas é que elas são capazes de aplanar e gerar superfícies internas ou externas, regulares ou não. Exatamente. Você já viu uma brocha em detalhes? Vamos ver de perto? Existem brochas de vários tipos, dependendo do trabalho que se quer realizar. Todas elas, no entanto, apresentam 3 partes diferentes na região dos dentes: dentes para desbaste, dentes para acabamento e dentes para calibração. Essas 3 partes são responsáveis pelo corte progressivo realizado por uma brocha. O brochamento, como se costuma dizer, é executado por uma brochadeira, uma máquina como esta aqui. A brochadeira é uma máquina com movimento retilíneo, que é o movimento adequado ao brochamento. Ela pode ser vertical ou horizontal. O comando dela também varia. Pode ser mecânico ou hidráulico, como neste caso. Na brochadeira, a gente consegue fazer 2 tipos de brochamento. O brochamento externo, que é feito na superfície externa da peça, dando o acabamento final. Já para fazer as estrias no furo dessa outra peça aqui, vai ser necessário um brochamento interno, operação que permite modificar o perfil interno. Bom, eu vou fazer o brochamento interno dessa peça para que ela fique igualzinho ao desenho, Caio. Bom, então você vai ter que usar essa brocha aqui, Tito. Essa mesmo. Que permite fazer o perfil estriado. Bom, conforme o desenho, né? Dá para transformar em outros perfis também. O entalhado, o acanelado, o hexagonal, o quadrado. Mas o mestre pediu o estriado. Então vamos a ele. Eu ponho a brocha aqui, na guia da brocha. A peça eu prendo aqui, nessa outra parte da máquina. Tudo pronto. Repare que a operação é progressiva. Começa pelos dentes de desbaste, depois acabamento e calibragem. Tudo ok. No processo de brochamento, a transformação de um perfil é feita progressivamente, porque os elementos de corte da brocha têm tamanhos que aumentam gradativamente ao longo de seu comprimento. Olha só do que uma brochadeira é capaz. Essa peça aqui é a mesma que essa outra aqui, só que já passou pelo brochamento externo. Veja a diferença. Ela já tem o entalhe. Essa outra peça aqui também passou pelo brochamento e o furo já está com as estrias especificadas no desenho técnico. É por isso que a gente diz que o brochamento é um processo de usinagem muito usado. Com o brochamento, a gente consegue mudar o perfil de furos redondos. Para isso, basta mudar a brocha usada na máquina. As brochas podem realizar uma operação completa de usinagem, desde o desbaste grosseiro até o acabamento. O brochamento faz um bom acabamento nas peças trabalhadas, dispensando na maioria das vezes um outro processo de acabamento posterior. Vamos ver de perto o que acontece durante a usinagem? Durante o brochamento, o cavaco de uma superfície é arrancado em linha reta e progressivamente, pela sucessão ordenada das arestas de corte. Como essas arestas se dispõem em torno do corpo cônico da ferramenta, elas vão cortando quantidades diferentes de material. Essa história de cavaco tem um segredo. Se o cavaco não estiver muito bem alojado, ele pode quebrar a ferramenta. Eu sei. O alojamento incorreto do cavaco ou o alojamento insuficiente pode provocar a quebra da ferramenta. Já o alojamento correto diminui o esforço da brocha durante o corte. Caio, você viu essa tabela que o mestre deixou pra gente ali na mesa? Não, deixa eu ver. Para cada material que você vai usinar, existe uma velocidade de corte indicada.
A velocidade de corte no brochamento é definida levando-se em conta vários elementos, como, por exemplo, o perfil da aresta cortante, os ângulos do corte, o material da peça a ser trabalhada e a profundidade de corte. Como eu disse, esses são vários fatores que devem ser considerados na hora de se decidir pela velocidade de corte do brochamento. Agora, você sabe como escolher? Existem algumas tabelas para nos ajudar a saber a velocidade de corte. Essa aqui mostra a relação entre diferentes materiais e a velocidade de corte com uma brocha de aço rápido. Para brochar zinco, por exemplo, a velocidade indicada é de 20 a 30 metros por minuto. Já para ferro maleável, a velocidade varia de 5 a 9 metros por minuto. Essa tabela só vale para brocha de aço rápido. Para brochas de outros materiais, você vai ter que multiplicar essas velocidades pelos fatores de uma outra tabela. Assim, se formos usinar alumínio com dureza Brinell até 160, mas com uma brocha de aço ao carbono, temos que multiplicar a velocidade de corte por 0,50, que é o índice da tabela. Se a brocha for de aço rápido, com 5% de cobalto, o índice já é outro. Temos que multiplicar a velocidade por 1,10 e assim por diante. Bom, Tito, vamos falar agora sobre o fluido da brochadeira. Exatamente. Esse é outro segredo, Caio. Durante a operação de brochar, a gente deve usar fluidos para refrigerar o corte. Claro. O atrito, ele esquenta tanto a ferramenta como também a peça que está sendo usinada. Lógico. O óleo absorve o calor provocado pelo atrito da plataforma dos dentes da brocha sobre a superfície trabalhada. Também lubrifica as cavidades dos dentes da brocha, reduzindo o atrito entre o cavaco e a brocha. E tem mais uma coisa importante. O fluido atua na limpeza da ferramenta, removendo o cavaco gerado na operação. Bom, além disso, diminui o desgaste da ferramenta. E a ferramenta dura muito mais, né? É verdade. Existe uma tabela para indicar também o melhor fluido para brochar um determinado material. Para cada material existe um fluido ideal. É só procurar e descobrir. Se você for brochar aço inoxidável, por exemplo, o melhor é usar um óleo mineral com base de enxofre e tetracloreto de carbono. Se for uma liga leve, siliciosa, o óleo pode ser mineral. É só aprender a usar a tabela. Uma brochadeira horizontal. Ela traciona a ferramenta, ela é muito utilizada na indústria mecânica. Ela permite o uso de ferramentas de grande comprimento. Exatamente por isso, por realizar trabalho por força de tração com ferramentas compridas, a montagem do material na brochadeira deve ser feita corretamente. Isso para evitar a flexão da brocha provocada por seu próprio peso.